Bom dia, me apresento, sou Emanuel Machado, tenho 42 anos, sou fundador de uma obra católica chamada Diante da Cruz, sou missionário há mais de 30 anos, iniciei muito cedo mesmo. Hoje eu resido em Bacabal, sou ludovicense, sou palestrante, estou formando em teologia católica e, enfim, uma vida toda dedicada ao Evangelho. E é claro, o Evangelho tem um poder ressocializador, vai além de simplesmente vínculos ideológicos. O Evangelho é aquele que transforma. E nesse tempo tão difícil, nós somos convidados a fazer uma reflexão. Tenho alguns projetos e um deles, aqui, já apresentando ao Conexão Cultura, ao governo do Estado do Maranhão, lançaram até o final do ano uma obra chamada 10 lições, 10 lições, que são chamadas histórias de fé, lições para o cotidiano. Estamos vendo em tempos difíceis, e como cristãos, a nossa única perspectiva é Deus. A gente sabe que o caos que nós vivemos é causado exatamente por esta ausência, muitas vezes, de Deus dentro de nós mesmos. E este projeto ele tem a finalidade de levar um pouco de esperança. Estamos num tempo de desesperanças, de desesperos, de medos, de inseguranças, de incertezas. No entanto, eis-me aqui para para ser um desses instrumentos de Deus para a humanidade, Eu acredito. Enfim, em 2013, eu iniciei um blog. Ele estava parado, já estava um bom tempo sem escrever. É claro que boa parte desses textos eles precisam de uma reformulação, inclusive esse projeto dessas histórias de fé, eles são tirados aqui do blog, alguns, mas vão passar por uma releitura, uma reescrita, uma reedição. Há um bom tempo mesmo não uso, mas tenho ele ainda como a referência. Claro, de lá para cá, a visão teológica, a visão humana, tudo muda, Então, em agosto de 2013, ainda escrevi 7 artigos. Um dos primeiros artigos é chamado Lição da Pipoca. Eu vou falar aqui da Lição da Pipoca. Inclusive, esse texto foi publicado na revista Exposegma, creio que em 2015, 2015. E aí eu quero trazer um pouquinho dessa lição, vou ler. Tá? Essa história ela vai ser recontada, refeita no projeto. A lição da pipoca diz assim: todos nós conhecemos, mas muitas vezes não nos damos conta do processo pelo qual a pipoca passa para que tenha a aparência que tanto gostamos. Pois é, a pipoca em sua forma original possui casca dura, não é macia, não é saborosa, não exala aquele cheiro que tão bem conhecemos. Em sua pequenez, a pipoca nem imagina que em breve, muito em breve, algo novo vai acontecer. Sem perceber, o processo se inicia. Ela é colocada no recipiente, então o calor começa e ela nem imagina o quanto vai ficar mais forte. Forte. E a sensação é de calor intenso. Muito sofrimento. Podemos especificar se no campo humano dor, A pipoca não sente dor. Podemos ver isso também como uma metáfora. E no desespero da pipoca, ela nem imagina o que está por vir. Então, deseja que tudo se acabe, que o fogo apague, que o calor passe, que
tudo continue como antes. Mas o que ela não imagina é que para que ela possa se transformar em algo diferente, com aquele aspecto alegre, saboroso, para que ela seja maior do que é, ela precisa passar por este doloroso processo. Algo que ela até então desconhece. Assim somos nós, pequenos, cascaduras, fechadas em nosso mundo. Por isso nós temos dificuldade em ver além. Para isso Deus vem nos refinar pelo fogo. Ele nos coloca em lugares, nesses recipientes, onde há provação, sofrimentos, tentações, decepção. Ele nos leva a abandonar as cascas antigas e abrir os olhos para a plenitude, surgindo pessoas maiores e mais dignas dele. Podemos associar também aquelas pessoas que Deus faz de tudo para que sejam abrasadas pelo fogo. Mas mesmo com o tocar do Espírito através do calor, muitas dessas pessoas insistem em continuar com a capa velha, grossa, sem se importar com o calor da presença de Deus. Estão mais preocupadas, fechadas, que estão ali fechadas em suas mágoas, decepções, traumas, e perdem a oportunidade de se abrir à mudança. Por isso continuam pequenas e com aspecto triste, se abrindo. Entre algumas causas dessas dificuldades, em algumas pipocas não estarem se abrindo, pode ser o medo, a teimosia, a insistência em continuar, sendo que quem são? Ou até mesmo porque não conseguem superar o fogo da provação, das lutas, da própria cruz. Não superam os medos, as mágoas, os traumas. Por isso não podem se tornar pipocas agradáveis. Tudo o que atrapalha o processo de transformação não foi deixado de lado. Contudo, devemos tomar, por exemplo, as pipocas que se deixam refinar pelo fogo. E ao passar por esse doloroso processo, se transformam em algo mais, algo que jamais acreditavam que podiam se transformar. O sofrimento faz parte do processo humano. E a Igreja Católica sempre nos ensina que o sofrimento pode ser um caminho de conversão. Entendemos a conversão como um movimento um movimento constante. Deixe-se ser abrasado pelo fogo que restaura, pelo fogo do Espírito Santo. Reflita. Perceba onde o sofrimento pode te ajudar a se tornar alguém melhor. Ore, espera, confie. Portanto, sejam refinados pelo fogo. Esta aqui é a lição da pipoca. Deixar ser refinado pelo fogo. Às vezes é muito complicado quando em nome da religião muitos em nome de Deus utilizam a religião como instrumento de aprisionamento das mentes, da própria liberdade. Em nenhum momento nas Sagradas Escrituras o Deus, tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança em Jesus, disse que nós teríamos uma vida livre de dores, de adversidades, lutas. Não. O que nós precisamos é aprender o significado de cada luta, de cada adversidade, o que aquilo ali tem a nos ensinar. Não cabe a nós o julgamento das coisas nesse sentido humano, em campos ideológicos que muitas vezes nós entramos. Nós estamos numa extremização política, nós estamos vivendo extremismos religiosos, e nada disso é bom. O que nos importa nesse momento é saber que a dor, o sofrimento, as perdas, essas são inevitáveis. O que nós precisamos entender é como nós vamos subsistir, continuar, permanecer de pé.
Mas ninguém cresce sem ser forjado, ninguém cresce sem o sofrimento, ninguém cresce sem a luta, ninguém cresce sem a constância, ninguém cresce sem a perseverança, ninguém cresce sem muitas vezes perceber que precisa ser transformado. O nosso amor a Deus é óbvio que deve transcender, deve ser algo transcendente, deve ser algo assim que nos leva a uma mística, a uma entrega. Mas não pode haver amor a Deus se eu também não olho a dimensão do outro, a dimensão do irmão. Ao mesmo tempo em que eu olho para as minhas feridas e para a minha história, ao mesmo tempo que eu percebo que preciso ser tocado pela graça de Deus, eu preciso também me voltar para o outro, porque isso também é conversão. Sentir as necessidades do outro, perceber as necessidades do outro. Olha, o processo é doloroso. E no percurso da nossa vida, no percurso da nossa estrada, nós não experimentamos só alegrias. O próprio Jesus vai dizer: coragem, eu venci o mundo. E no mundo, ao invés de ter tribulações. Jesus, no Getsemane, que experimenta a dor humana, terrível, insuportável, alguns médicos analisando o aspecto psicológico de Jesus no Getsemane, fala da hematidrose, uma doença rara que faz com que os microvasos se dilatam, venham se dilatar. E aí o Evangelho Lucas, que historicamente é médico e também é historiador, vai narrar que gotas de sangue escorrem até o chão, uma dor insuportável. Jesus experimenta a dor humana e nesse aspecto humano ele também reage. Se possível, afasta de mim, não tem uma outra forma. Mas curvado, reconhecendo que esse sofrimento também nos auxilia, iria nos auxiliar porque ele carrega sobre si as nossas infidelidades e os nossos pecados. Ele diz: mas realiza, Pai, a tua vontade, não a minha. Então ele abraça o sofrimento. Faz parte. Ninguém cresce sem confronto. É uma palavra meio perigosa falar nesse tempo, confronto, né? Mas eu não estou falando do confronto com o outro, do confronto armado, do confronto de guerra, do confronto de si mesmo. Eu preciso permitir ser confrontado. E como é que Deus me confronta? Muitas vezes confronta através do outro. O outro muitas vezes revela um pouco daquilo que eu sou. Portanto, precisamos ser refinados pelo fogo. Isso aqui é um dos projetos e tantas lições que podemos tirar do sofrimento. Uma pessoa que passa pelo sofrimento não aprende algo. Ela não bebeu do cálice de Jesus. A vida precisa ser vivida. E nesse tempo de ansiedades, nesse tempo de lutas, nesse tempo de aflições, precisamos tomar atitudes de esperança. Um outro texto aqui eu vou procurar. Não pule do barco. Está aqui, você pode encontrar, né? Também no blog. Ele vai ser reescrito. Esse Não Pule do Barco, gente, em 2015, né? Ele foi publicado no jornal Imparcial. Ou Imparcial, né? Não pule do barco, que está ali, uma frase que está, de certo modo, entranhado no coração dos discípulos. E esse, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 24. Você lembra dessa passagem? Deixa eu pegar aqui para a gente compreender. E aí eu faço já a leitura do texto. O jornal, Imparcial publicou no dia 23 de novembro de 2015.
Lucas 8. Entenda que mesmo falando aqui das Sagradas Escrituras, o contexto é para todo homem de boa vontade. Todo aquele que crê em Jesus. Então, a tempestade acalmada, né? Um outro texto que eu gosto muito, é o momento em que Jesus sobe a barca e pede para passar ao outro lado, né? Então eles partem. De repente vem uma tempestade e a barca começava a afundar, né? Encher d'água. Eles achavam em perigo, então convidam o mestre, desesperados. Acorda, nós iremos perecer, tu estás dormindo. E Jesus acorda assim, imagina, alguém acordar no susto, que Jesus não tinha nenhuma preocupação com a tempestade nesse sentido, ele sabia quem ele era. E aí ele vai lá na proa e diz, cessa-te. E o vento? E qual é a lição que a gente tira? Qual é a lição que eu trago, né? Eu posso sentir a aflição dos discípulos, que pareciam não entender as lições do mestre. Entraram no barco. Era uma simples travessia, algo de costume. Jesus, então, muito cansado, descansou dormindo em algum canto do barco, confiando que seus discípulos iriam conduzir o barco para outra margem. Uma viagem tranquila. Era um lago. Até que, de repente, algo inesperado acontece. Um vento forte começa a soprar. Talvez alguém tenha dito, é apenas um vento. Isso é comum. O vento começa a se tornar mais forte. E os discípulos nada conseguem fazer. Eu pergunto, será que eles poderiam fazer algo nessa situação? O próprio Jesus vai responder isso mais tarde. O vento fica mais forte e aí os discípulos pareciam não compreender todos os ensinos de Jesus sobre poder e autoridade. Jesus havia os formado muito sobre isso, sobre poder e autoridade. Poder e autoridade que nada tem a ver com o poder humano, mas saber administrar as circunstâncias. Surpreendidos, o vento traz uma tempestade de modo que o barco começa a encher de água. O medo, até então simples mecanismo de defesa do ser humano, transforma-se em pavor diante da situação. Conflito gera conflito. Então imagina que eles devem ter discutido um pouquinho ali. Acorda ou não acorda, mestre? Talvez uns concordavam, vamos acordar. Talvez outros disseram, não, é melhor não. Ele está cansado. Talvez essa seja a discussão que muitas vezes nós perdemos tempo. Com certeza, todo esforço humano de subirem as velas, remar contra a tempestade, ou de repente jogar a água que estava no barco para fora, já com os instrumentos que eles poderiam ter, com as mãos, com as vasilhas, talvez eles foram vencidos pelo cansaço. Só restava uma coisa. E aí, nenhuma comunidade bem formada seria capaz de acalmar essa tempestade. Só um minutinho. Saindo aqui. Até que alguém diz, precisamos chamar o mestre. Se coloque aí um pouco nessa situação, né? Nessa situação, coloque-se no lugar de Jesus um pouquinho. Vamos colocar, inverter. Eu sei que muitas vezes nós somos esses discípulos que estão, esses homens em meias tempestades, aí, desesperados. Mas no lugar de Jesus, né? A gritaria ali do desespero. Jesus se levanta em silêncio, segura o meio ao vai e vem no barco, balança a cabeça, chega até a proa e ordena ao vento e à tempestade para se acalmarem. Assim foi feito. O silêncio ensurdecedor toma conta daquele lugar. Antes ventos fortes, agora brisa suave. Jesus, depois de instante de silêncio, olha para os discípulos e solta essa. Homens de pouca fé.
Em meio aos murmúrios e olhos estupefatos diante daquele fato, em sussurros, os discípulos comentam: quem é este homem que até os ventos obedecem? É bem verdade que diante de algumas situações nos encontramos assim. Jesus nos permite muitas vezes direcionar o barco. E direcionar o barco também significa se responsabilizar pela viagem, comandar as situações contrárias e chegar ao destino desejado. As tempestades se formam com o vento. E assim em nossa vida os sofrimentos são gerados pelos pequenos conflitos. Olha só. Conflitos esses que vamos deixando para resolver depois. E vão gerando em nós marcas capazes de nos deixar em desesperos. Outros sofrimentos são gerados pela nossa escolha. Desviamos o destino do barco e às vezes batemos em frente com situações dolorosas. Cabe a cada um de nós escolher o resultado dessa escolha. Se o barco quebrou durante a viagem, podemos consertá-lo para retomar a rota. Algumas situações são geradas, algumas dores. São situações fortuitas, morte de alguém que a gente não espera, situações, a pandemia que veio sem que a gente esperasse, né? Isso tudo tem uma razão. Talvez não pudéssemos evitar esta perda, ou nem sabemos de tal situação quando fomos surpreendidos pelo fato. Mas o que eu quero dizer em meio à busca de soluções meramente humanas é: permaneça no barco. Permaneça no barco. Que barco é esse? Vamos lá. Primeiro, 2 lições a gente precisa entender. Jesus nos deu poder e autoridade, Marcos 9:1, para resolvermos as situações difíceis da nossa vida. Mais uma vez saiu aqui, está voltando. Essa é a primeira lição. Ou seja, por que Jesus diz homens de pouca fé? Porque nos foi dado poder e autoridade para resolver as situações do cotidiano. É no cotidiano da nossa vida que a gente experimenta as lutas. É no cotidiano que a gente experimenta os conflitos, as aflições. Às vezes a gente imagina que a gente pode transformar o mundo com grandes tarefas. Às vezes uma palavra dentro da nossa casa, um perdão, uma reconciliação, um telefonema, um eu te amo. Às vezes esses gestos simples são capazes de fazer com que as tempestades da nossa casa e da nossa vida sejam cessadas. Não queira mudar o mundo a partir de fora, queira mudar o mundo a partir de dentro, a partir de você, a partir daqueles que estão ao teu redor. Poder e autoridade em Jesus significa dizer que eu estou apto para dirimir os conflitos que se levantam na minha vida. É exatamente isso. Poder e autoridade significa que eu posso, diante das circunstâncias, ter equilíbrio. O segundo ponto é que mesmo diante de toda a situação, que nos leva muitas vezes à situação de desespero, nos faz questionar a nossa fé, nós não devemos pular do barco, que é a tua casa, que é a tua família. Não abandone tua família. Não abandone teu esposo, tua esposa. Não abandone a tua comunidade, a tua igreja. Isso se chama gratidão. Se você pular do barco, aí você pode morrer afogado. Em tempos tão difíceis, só saia do barco se Jesus lhe der essa ordem. Como aconteceu a Pedro, vem caminhando, vem. Enquanto não der a ordem, o lugar mais seguro é o barco. Aqui nós podemos extrair muitas e muitas lições, tais quais o primeiro contexto. Voltando também em 2013, eu lancei um livro. Esse livro, inclusive agora é tema do meu TCC, ele todo reformulado. Também foi um projeto que eu escrevi. Qual a temática desse livro? Ele já é uma temática mais específica. Ele foi lançado para membros de novas comunidades. Novas comunidades, novas comunidades, esse contexto
novo dentro da Igreja Católica que apareceu com comunidades carismáticas. E a ideia foi fazer uma relação com os Atos dos Apóstolos, quando os primeiros cristãos tinham tudo em comum, partilhavam tudo. E a igreja crescia porque os de fora viam muito amor envolvido, muita fraternidade, muita comunhão, muita convicção, uma igreja totalmente carismática. E eu faço, porque as novas comunidades é uma volta aos Atos dos Apóstolos também. Nos reunimos em estruturas, em casas. Esse foi uma obra que eu penso em refazer, né? Inclusive a partir do novo TCC, que tem essa temática também, trabalhar um pouquinho mais. Vamos lá. Também sou músico, gente, mas aqui eu estou aqui, né, no aspecto da literatura cristã, da literatura, né, de modo geral. Vamos ver aqui, o que a gente pode encontrar de texto aqui. Estou no blog, tá? O que a gente pode encontrar? Vamos lá, setembro de 2003. São muitas histórias, né? Existe também uma que eu falo sobre a vocação. Aqui, na verdade, nós temos muitos textos, tá? Vocação. Um tema que eu trabalho é Nossa Estrada, Nossa Vocação. Que fala que é o seguinte: nossa vida é marcada pelos rastros das pegadas deixadas nas trilhas do caminho percorrido. Aqui nós encaramos a vocação não como uma profissão, mas como um chamado de Deus. Vocação é um termo latino, né? Quer dizer vocare. Alguém que chama, alguém que é chamado, o chamamento. E todo chamado envolve uma resposta. E a nossa vida é marcada por essa descoberta. Não se trata apenas de encontrar uma profissão. Não se trata apenas de uma visão sociológica, antropológica, mas a gente encara a vocação como um chamado específico. Qual a sua finalidade nesse mundo? Há um chamado de Deus, um chamado específico. É constituir uma família, é um chamado de Deus. Tá? Enfim, mas a gente percorre um caminho. Às vezes nos perdemos na estrada. E às vezes, quando nós percebemos, nós estamos bem distante daquilo do qual fomos chamados a fazer. Muitas vezes as nossas desatenções, distrações, e acabamos por encontrar um tempo desperdiçado. E aí, como falava do confronto, quando eu percebo de fato que o que está em mim precisa ser mudado, e a gente não está indo no rumo certo, a gente vai precisar olhar para o caminho percorrido como um ensinamento profundo em nossa estrada. Parar, refletir, prosseguir. Os 3 verbos, né? Muitas vezes é necessário. Muitas vezes recuar é necessário. Desistir, não. Recuar. Recuar é diferente de desistir, né? Nem sempre é fácil percorrer o caminho com imperfeições. São muitos os obstáculos. Esses obstáculos podem estar dentro e fora de nós. Se arrepender, reconhecer o erro. É sempre importante perceber que essa não era estrada. Quando isso acontece, você pode até voltar, mas isso não acontecerá, vai acrescentar nada em nossa vida. A gente precisa prosseguir, ir para frente. Inclusive Heráclito diz, não se entra 2 vezes no mesmo rio, né? Então errou, continue. É preciso ir para frente, prosseguir, se lançar em novos desafios, ver novas estradas serem abertas. Desta forma chegaremos ao alvo desejado. O mundo tem buscado uma tal felicidade, né? Eu aprendi que só é possível encontrar a felicidade em Deus. Eu aprendi que felicidade é sempre uma consequência, não deve ser uma busca primeira. Eu busco a vontade de Deus e, por consequência, eu recebo a felicidade. Então, Deus nos dá sempre uma nova chance. Não desistir, perseverar, é a forma de chegarmos ao rumo certo, ao ponto final da nossa felicidade. Para nós, muito mais do que uma felicidade terrena, baseada nos bens materiais, mas o próprio céu, a eternidade. Pois bem, eu fiz uma reflexão de poucos textos, né? Fiz uma apresentação,
E eu quero também agradecer a oportunidade do governo do Estado, desse projeto Conexão Cultura, por dar esta oportunidade. Eu espero que dê certo. É claro que é uma ajuda, eu estou montando esse livro aos poucos. A gente sabe os desafios financeiros. Mas enquanto esse livro não é lançado com ajuda, eu quero continuar sendo esse canal, esse instrumento de Deus, porque num tempo de desesperança precisam se levantar profetas da esperança. Precisam se levantar homens e mulheres que possam trazer acalento aos corações nesse tempo difícil. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Ele caminhe conosco, que Ele também muitas vezes possa combater conosco e por nós. Um abraço a todos.